Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito de Deus seja com todos vós. Na terceira epístola de João, encontramos o seguinte a partir do verso 9. Terceira epístola de João, a partir do verso 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória das obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e os impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Obviamente que, para todos aqueles que têm procurado estudar a Bíblia com algum cuidado, tem entendido constantemente como se faz presente entre nós a premissa de Eclesiastes 1:9, que diz: nada de novo debaixo do sol. De fato, nada de novo debaixo do sol. Diótrefes quer dizer alimentado por Júpiter. Júpiter era um deus romano, considerado um deus romano, e nós sabemos, obviamente, que não existem deuses romanos. Existe um Deus, o Pai, que é o nosso Pai, e esse Deus Mercúrio, então, sabemos, é um anjo caído, é um demônio, é um dos anjos do inimigo, inspirado pelo próprio Satanás sempre, porque os anjos caídos hoje estão sobre a tutela desse anjo caído. Então, alimentado por Satanás, alimentado pelo diabo. É curioso que esse alimentado pelo diabo, então, o que ele fazia? Diótrefes, alimentado pelo diabo, ou inspirado pelo diabo, ou impulsionado pelo diabo, procura ter entre eles o primado. Ele procurava ser o primeiro, assim como o inimigo. Ele procurava ser o primeiro na igreja, ele procurava ser visto como líder, ele procurava ser visto como o entre eles, e procurando ter esse primado, querendo de todas as maneiras ter esse primado, não recebia os discípulos de Cristo. Não recebia os discípulos de Cristo, quer dizer também, não recebia o que eles ensinavam. Pelo que, diz João, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Eu gostaria que você considerasse alguns aspectos aqui deste alimentado pelo inimigo. Obviamente que ele traz aquele mesmo espírito que foi um dia manifesto no céu, querendo ser o primeiro, querendo ter a primazia ali, que cabia apenas a Deus, o Pai, e por concessão do Pai, a seu Filho Jesus Cristo. Mas antes disso, eu gostaria que você procurasse entender o que motivou João a fazer esse relato aqui sobre Diótrefes. Na segunda epístola, que vem, obviamente, imediatamente um pouco antes desta terceira epístola dele, ele mostra a razão pela qual isso ocorreu. Por que é que Diótrefes não permitia
que estes homens, os discípulos, fossem recebidos. Qual era o problema de Diótrefes? Está registrado, na verdade, na primeira e na segunda epístola de João. Vamos ler o aspecto número 2 e depois o aspecto número 1. É dito, né? Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Diótrefes, então, movido pelo espírito do anticristo, este mesmo espírito que um dia quis a primazia, ele não permitia que a mensagem dos discípulos, que era Cristo veio em carne, chegasse até os irmãos da fé. Um pouco antes, na primeira epístola, na primeira epístola de João, ele fortalece essa ideia, mas ele coloca isso de uma forma um pouco mais simples, quando ele dirá: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, duas premissas básicas pelas quais Diótrefes, alimentado pelo inimigo, não queria que chegasse até os irmãos da fé. Número 1, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta foi a confissão de todos os discípulos. O primeiro que fez essa confissão foi Natanael, em sua simplicidade. Natanael estava embaixo de uma figueira e aí o seu irmão vem até ele e diz: achamos o Messias. Quem? Jesus de Nazaré. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse é o preconceito estabelecido inicialmente com aquilo que se aprendeu. Você aprendeu algo errado e você vai simplesmente levar isso à frente sem questionar como deve aquilo que aprendeu. Mas, graças a Deus, Natanael recebe uma das mais impressionantes e simples advertências e, ao mesmo tempo, conselho que todo cristão deveria receber. Todo cristão deveria receber. Simples e direto. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Seu irmão simplesmente lhe diz: vem e vê. Vem e vê. E esse é, neste primeiro momento, o meu convite a você. Infelizmente hoje há uma espécie de guerra em cima desse assunto. Não é difícil, todos nós hoje que fazemos parte destes movimentos leigos, pessoas que realmente querem aceitar a palavra de Deus, todas aquelas pessoas que ouviram o apelo da mensagem dirigida pelo anjo, a segunda mensagem angélica, ampliada em som pelo quarto anjo de Apocalipse 18, sai dela, povo meu, todos que ouviram essa mensagem um dia e saíram das instituições contaminadas pelas doutrinas e dogmas de homens, todos, sem exceção, já experimentaram de alguma maneira, e vocês sabem do que estou falando, experimentaram de alguma maneira esta realidade de Diótrefes. Todos nos encontramos já em algum momento com um Diótrefes, que nos impede de falar, que nos impede de ensinar, que não nos recebe e que nos lança fora da igreja. Nós encontramos isso em João 16, o mesmo João aqui, que mostrou que esse espírito um dia estaria dentro da igreja. A maioria de nós fomos expulsos por conta de palavras maliciosas que disseram contra nós. Essas palavras maliciosas não apenas falavam contra a nossa pessoa, mas essas palavras maliciosas deturpavam o que ensinávamos. Nós dizíamos: nós cremos em um Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. E acreditamos que o Espírito Santo é a manifestação desse nosso Deus, é o próprio Espírito desse nosso Deus, que nos vem através de Cristo Jesus. E o que diziam de nós? Os Diótrefes modernos usavam palavras maliciosas, maldosas, deturpando o que dizíamos, e diziam aos irmãos: não os recebam, porque eles não creem que o Espírito Santo existe, eles não creem no Espírito Santo. Palavras maliciosas. Eu tive a tristeza de observar pessoas que estiveram no meio de nós, meninos que estiveram no meio de nós, que aprenderam conosco, cearam conosco,
comeram conosco, foram recebidos com amor por todos nós, foram praticamente recriados ali conosco pela palavra e em algum momento simplesmente de púlpito disseram: não recebam estas pessoas. Literalmente as mesmas palavras. E falam palavras maliciosas contra nós. Não falam a verdade, deturpam o que ensinamos. E qual é o objetivo ou simplesmente por que fazem isso? Porque querem a primazia. Os diótrefes modernos querem a primazia. Não estão preocupados com o rebanho. Não estão preocupados realmente em assumir simplesmente o posto que Deus lhes dá na obra e simplesmente fazer o que a palavra de Deus ensina. Aqueles que buscam a primazia, aqueles que buscam estar entre os primeiros, serão os últimos. Serão os últimos. Não há necessidade nenhuma de buscar a primazia quando no trono da igreja assenta-se aquele que é o cabeça da igreja, o único que pode assentar-se nesse trono. Considerar os nossos irmãos como maiores do que nós mesmos, este é o grande objetivo do Evangelho no que toca ao relacionamento entre os irmãos. Não há absolutamente nenhuma necessidade de buscar a primazia. Agora, quando no livro de Zacarias nós encontramos também uma triste realidade que nós talvez até aqui não houvéssemos ainda entendido a profundidade disso. Porque nós, em algum momento, de certo, fomos feridos pelos nossos amigos. Mas veja como Zacarias amplia esse entendimento a nós de uma forma talvez um pouco mais profunda do que aquela que nós já tivéssemos entendido. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Nós fomos feridos na casa de amigos nossos. Nós não estamos aqui nos colocando como Jesus. Nós estamos apenas procurando fazer nossos irmãos ver neste momento que a grande dor, a grande ferida não virá de fora, ela vem de dentro. Quando todos aqueles que aqui já tiveram essa experiência de ter sido ferido na casa dos amigos, daqueles com quem nos relacionamos, daqueles que acreditávamos realmente que eram nossos irmãos e que em algum momento, como que num tribunal de inquisição, nos acusaram, votaram a nossa expulsão das igrejas por um pecado nosso. Nosso pecado foi o de confessar que há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Esse foi o nosso pecado. Agora, será que pura e simplesmente os nossos amigos eram os que estavam na instituição, aqueles que nos feriram? Ou será que hoje também não estão se levantando diótrefes e tentando com palavras maliciosas dizer o que não dizemos? Repito, João apresenta o problema de diótrefes com base em dois aspectos que ali estavam sendo ensinados por João. Número 1, João taxativamente apresenta Jesus como o Filho do Deus vivo, confissão de todos os apóstolos. Voltando a Natanael, quando lhe é dito: vem e vê, Natanael chega até Jesus e Jesus diz: eis aí um israelita em quem não há dolo. Eis aí um israelita em quem não há dolo, não há maldade, não há culpa. E este Natanael, ao ver Jesus, imediatamente responde o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simples e direto. Quando Pedro foi indagado: e Pedro, tu o que dizes de mim? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simples e direto. Quando Jesus, indagado de quem era, respondeu: vós quereis me apedrejais porque eu disse, sou filho de Deus?
Infelizmente, pessoas querem ir além disso. Pessoas hoje, infelizmente, querem saber mais que o próprio Jesus. Jesus diz: eu sou o Filho de Deus. E eles dizem: não, tu não sabes quem és. Tu és o Deus Filho. Pedro, corajosamente, inspirado por Deus, e quando ele faz essa declaração, lhe é dito: isto não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pedro, corajosamente, diria hoje: não entrem além disso. Jesus é o Filho do Deus vivo. Mas pessoas, diótrefes modernos, se levantam e lhe dizem: Pedro, você está enganado, Pedro. Você não entende que a luz é progressiva, Pedro. Hoje, Pedro, nós temos estudado e a luz progressiva nos ensinou a Trindade, e a Trindade diz que Jesus é Deus. A pergunta, finalmente, quando estudamos Diótrefes e vemos hoje, infelizmente, no meio do movimento leigo, pessoas com maldade, usando de maldade, falando coisas que não dissemos sobre nós, pegando pequenos trechos do que ensinamos e desvirtuando completamente para dizer que ensinamos o que não ensinamos, com um único objetivo no coração: ter primazia, ter likes. Pessoas saíram do nosso meio e eu custei a acreditar que o objetivo delas era apenas ter a primazia, ter os holofotes. Eu não queria acreditar nisso. É muito doloroso ver pessoas que você aprendeu a amar, conviveram conosco, viveram conosco. É muito doloroso ver uma pessoa que consegue colocar em risco a sua própria salvação apenas porque quer a primazia, apenas porque quer likes, apenas porque quer aparecer. É muito doloroso, acreditem. Agora, as pessoas inclusive me cobram: Rogério, por que você não se defende? Vejam, amados, em primeiro lugar, porque no momento que instituímos um advogado para nós, que se chama Jesus Cristo, ou ele nos defende ou nós nos defendemos, não há meio termo. Chega um momento, claro, que como João, nós precisamos expor os diótrefes. Mas é difícil, é difícil. Eu mesmo nunca havia parado para analisar quem foi Diótrefes. Então chega o momento certo, creio, para isso. Não estamos apresentando aos amados irmãos nesses momentos as epístolas de João. Chegou o momento. O Senhor indica o momento. E nós abrimos o livro de João e ponto a ponto vamos explicando aquilo que entendemos ter recebido do Espírito de Deus. E pessoas nos ligam dizendo que estamos ensinando heresias. É verdade que pela graça de Deus, muitos, a maioria, graças a Deus desse movimento leigo, tem entendido a luz que Deus tem dado a partir do livro de João. De não ir além daquilo que está escrito. De não ir além daquilo que João, inspirado por Deus, escreveu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a premissa. Seremos atacados por defender que há um único Deus, o Pai? Seremos atacados por defender que há um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Pai? Devemos realmente avançar e ir além do que a Escritura ensina? Devemos tomar textos fora do contexto e, para aqueles que não aceitam, simplesmente usar das desculpas de Diótrefes? Aquele que é alimentado por Satanás, aquele que é alimentado por demônios? Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. É preciso trazer em algum momento a memória do que Diótrefes está fazendo, porque infelizmente muitos irmãos, cordeiros inocentes, não conseguem perceber nem as palavras maliciosas de Diótrefes e nem o seu objetivo, que é conquistar a primazia no meio leigo. Infelizmente, pessoas têm agido exatamente como Diótrefes. E a pergunta que cabe neste momento é:
Meu irmão e minha irmã, você que já teve o privilégio de sofrer por Cristo, você que já teve o privilégio de, assim como Cristo, ter sido expulso da sinagoga, você que teve esse privilégio, responda a ti mesmo. Tu já não experimentaste a ação de Diótrefes na tua vida? E depois disso irás recuar? João, também nesta mesma epístola, diz: saíram de nós, mas não eram de nós. Você, quando foi expulso, se foi expulso, ou quando saiu da sinagoga, porque queria servir ao Deus vivo e único, você imaginou que um dia pudesse enfrentar os teus amigos? Que pudesse ser ferido pelos teus amigos? E aí você entenderá também como é difícil se levantar contra aquilo que os seus amigos ensinam. Se você percebe a ação de Diótrefes, se você percebe que nada de novo debaixo do sol, e repito, simples, amados irmãos e irmãs, todos os discípulos, sem exceção, tu és o Filho de Deus. Todos, sem exceção. Mas aí se levanta Diótrefes, e pela mesma razão pela qual fomos excluídos aqueles que fomos excluídos. Não, vocês estão enganados, completamente enganados. Jesus é Deus. Jesus é Deus, porque Ele é o Deus Filho, pertencente à Trindade. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Não importa com que disfarce isso venha, toda vez que um novo Deus se levanta, tenha ele que nome for, contra o único Deus que é o nosso Pai, você tem as raízes da Trindade e você tem os Diótrefes se levantando no meio do verdadeiro povo de Deus. Diótrefes, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Com a desculpa de proteger a igreja, com a desculpa de proteger os membros, nós fomos excluídos e não somos recebidos nas igrejas institucionais. O verdadeiro motivo é que querem a primazia, querem dominar o rebanho. Mas o que dizer do movimento leigo? O que dizer quando você escuta uma pessoa dizer a você: olha, eu não vou deixar que esta mensagem chegue até as nossas pessoas aqui no nosso grupo em tal cidade. Eu vou ouvir. E se eu achar que está certo, eu vou passar a eles. Estão buscando a primazia. Deixe que o povo ouça. Ouve tudo e retém o que é bom. Nós não somos inimigos da Igreja de Cristo. Nós não estamos contra Cristo. Muito pelo contrário. Nós estamos combatendo o anticristo. Por isso abrimos as epístolas de João e, errados ou certos, sem medo, temos apresentado versículo a versículo. Versículo a versículo. Se querem nos combater, combatam com as armas que Deus lhes dá. Abram as epístolas de João e mostrem o nosso erro. Ponto a ponto. Mostrem o que dissemos errado. Mas não usem de palavras maliciosas contra nós. Não façam isso. Sigam simplesmente o raciocínio de João e vejamos quem tem razão. A verdade vai prevalecer. Jesus prometeu: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aqueles que me conhecem e conhecem a linha de procedimento que tomo quando procuro ensinar a palavra de Deus, poderão estar estranhando este vídeo, porque normalmente sabem que eu não falo de pessoas ou de ideias contrárias de forma direta. Mas essa madrugada, orando, me vem à mente Diótrefes. E é preciso, repito, é preciso que nós não violentemos nossa consciência. Não violentemos. Eu preciso fazer aquilo que eu entendo Deus quer que seja feito.
E me vem à mente Diótrefes exatamente por isso. E diz o texto, novamente, para que isso fique muito claro, né? Trarei à memória as obras que ele faz. Chega um momento que, embora quase a contragosto, é necessário que a gente apresente e traga à memória dos irmãos a obra que Diótrefes está fazendo. Muitos de nós, inclusive fui cobrado por isso, muitos de nós têm nos cobrado. Por que é que nós assistimos uma entrevista recentemente de pessoas que estiveram no meio de nós e que falaram em verdades contra nós? Por que vocês não se defendem? Nós não vamos nos defender de pessoas, nós vamos defender a verdade. E é isso que nós temos que fazer. Aqui, entendo, estamos defendendo a verdade, trazendo à memória Diótrefes para que cada um de vocês comparem. Agora, se em algum momento você que me ouve, não está conseguindo ver quem é Diótrefes nessa história toda, faça-se a si mesmo uma pergunta. Quem impede os irmãos de recebê-los? Veja o que esses irmãos que no passado fizeram isso, qual é a crença deles hoje. Pergunte a eles o que eles creem sobre Jesus. Pergunte a eles. Vocês creem que Jesus é o Filho do Deus vivo ou vocês creem que Jesus é Deus? Vocês creem que Jesus veio em carne ou Jesus veio em uma carne meio divina? Pergunte a eles e você terá com certeza a tua resposta. E aí sim poderá saber exatamente de que lado você está. Se do lado da verdade, se do lado de João ou do lado de Diótrefes. Pense nisso e que Deus seja contigo. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.